elas podem ser aprendidas. Tá? Você pode aprender. Eu estou citando o exemplo de cantar. Uma pessoa, de repente, nem tem jeito para cantar, mas essa pessoa participa de aula, né? Ela participa de treinamentos, e daqui a pouco ela está cantando e cantando muito bem. Aí é aquela história, quem te viu e quem te vê, né? Então, o dom pode ser nato, a aptidão, a capacidade, ou a pessoa pode aprender. Tá? O exemplo que eu citei aqui, se você sabe andar de bicicleta, por exemplo, você não nasceu sabendo, você aprendeu, e de repente teve um momento que você quase desistiu. Por quê? Montava, caía, aí você pensou em desistir. Mas a sua perseverança resultou no aprendizado, na assimilação. Então isso vale para qualquer coisa na vida, né? De repente você não tem a tendência, não tem o dom, não tem a facilidade para aquilo, mas você pode aprender. Outro exemplo que eu cito, você nasceu sem saber nada, e tudo que você sabe, você aprendeu. Por exemplo, você não sabia falar, e você aprendeu a falar. Né? Você não sabia andar, aprendeu a andar. Então, a pessoa pode nascer com aquela tendência, com o dom, ou ela pode aprender, pelo esforço, pela dedicação, pelo treinamento. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui de um jogador que ficou muito conhecido mundialmente, e foi capitão da seleção brasileira no Tetra, o jogador Cafu. Não sei se você já ouviu falar. O jogador Cafu, ele fez 9 testes nos times, porque ele queria ser jogador, e ele foi reprovado 9 vezes nos testes. O pessoal falava, não, você não tem jeito não, rapaz, você tem que tentar outro esporte, outra coisa. Mas o esforço dele, a dedicação dele, né, a perseverança, né, fez com que ele encontrasse um lugar no time do São Paulo, e dali foi para a seleção e se tornou um jogador mundialmente conhecido. Então, por que eu estou te falando isso? De repente você olha para você e você fala, não tem um jeito para a coisa, né? Eu nunca vou conseguir. Não, você precisa se libertar da crença limitante. Tá? Então, repetindo, tem dons que são natos, as pessoas nascem com eles, ou a pessoa de repente pode aprender aquilo, do mesmo modo que você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu a falar, né? A pessoa pode aprender a jogar bola. Então, o aprendizado, o esforço no aprendizado, ele é importante. Agora, a terceira maneira da pessoa ter o dom, a capacidade, a aptidão, é receber de Deus de modo sobrenatural. Então, 3 maneiras, ou você nasce com aquela tendência, ou você aprende, ou você, de modo sobrenatural, de repente, num abrir e fechar de olhos, vem uma unção, uma graça, e a mesma coisa, quem te viu e quem te vê, né? Então, isso é possível? É possível, entendeu? No caminho, lembra dos 10 leprosos? No caminho, eles foram purificados. Então, tem hora que no caminho do estudo, do esforço, da dedicação, da perseverança, é que vem a graça da parte de Deus. Mas, de qualquer forma, nasceu com o dom, aprendeu pelo esforço, a dedicação, ou recebeu de modo sobrenatural, tudo isso é Deus por trás. É Deus, todo jeito é Deus. Nasceu com o dom, foi Deus. Aprendeu pelo esforço, foi Deus. Porque se Deus não der graça, não aprende nada também, né? Ou recebeu de modo sobrenatural. Amém? Deu para entender essa parte? Então, isso é importante. Por que eu estou falando isso? Para você não esmorecer, para você não retroceder do propósito. Porque você, de repente, começa a avaliar e fala, poxa, eu não tenho condições. Mas é o que Deus falou para Moisés. Moisés, quem é que fez a boca, Moisés? Não fui eu. Não fui eu que fiz a boca, Moisés. Então, o que você está com medo de quê? Amém? Então, é isso. Nós estamos continuando. Eu falei sobre muitas coisas aqui, né? Eu desbloqueio de potenciais, sobre a questão do pregador cuidar da aparência, né? A impostação da voz, o testemunho, sobre ter senso de humor, mas não fazer do púlpito um picadeiro, transformar o púlpito no stand-up. Tá? Isso outra coisa, a questão da linguagem que você vai usar na hora da pregação. Então, tem pregadores, de repente, que eles usam uma linguagem complicada para as pessoas que não têm a capacidade de entender esse tipo de linguagem. Então, é preciso você fazer uma avaliação. O Jesus pregava para pescadores. Ele falava, olha, o reino dos céus é como uma rede lançada no mar. Então, o pessoal fala, rapaz, está falando a nossa linguagem, a nossa língua. Esse cara é bom. Então, conforme o seu auditório, você usa a linguagem que facilita o entendimento das pessoas que estão ali no auditório. Então, eu tenho comigo, eu citei isso aqui, eu falo para o mais simples. Porque se o mais simples entender, o mais sofisticado vai entender também. Tá? Agora, você pode ser simples sem ser vulgar, sem vulgarizar a sua fala. Então, com relação à linguagem, é preciso ter cuidado com vícios de linguagem. Então, eu citei aqui um dos exemplos comuns, né? A pessoa fala uma frase, né? Tem um aí que fala, toda hora ele fala, amém ou não amém? Fala uma frase, amém ou não amém? Isso vira vício de linguagem. É preciso ter cuidado com os vícios de linguagem. Tem gente que é assim, né? Você está entendendo? Você está entendendo? Entendeu? Eu falo uma frase, você está entendendo? Então, tem essas coisas. Então, tem gente que é valente para enfrentar o outro, mas é covarde na hora de se enfrentar. Então, eu aprendi me gravando e me ouvindo para me corrigir. Meu principal crítico sou eu. Tá? Então, é melhor. Agora, eu sou um crítico construtivo. Eu falo, poxa, eu preciso melhorar isso aqui. Então, eu me esforço para melhorar. Correto?
Então, essa questão da linguagem de baixo calão, tá aí na internet, aí de repente no meio da pregação a pessoa fala um palavrão. Por quê? Porque a pessoa tem o hábito de falar aquilo lá fora do púlpito, o que já é errado, né? Porque a linguagem do cristão tem que ser uma linguagem refinada, uma linguagem, né, baseada naquilo que é reto, naquilo que é justo, naquilo que é santo, naquilo que é puro. E de repente a pessoa começa a usar expressões de baixo calão. Isso é problema, tá? Então, isso aí a gente já passou por essa, melhorar o português. Então você precisa corrigir, por exemplo, o singular e o plural. Tem hora que o pregador fala uma coisa que é plural e conclui com singular. Isso é uma questão também que precisa. Aí os caminhão vinham em alta velocidade. Os caminhões vinham em alta velocidade. Os caminhões vinham em alta velocidade. Estão compreendendo? A pessoa ficar atenta no que é plural, no que é singular, né, e no complemento da frase ali. Por quê? Porque você, de repente, para um auditório que é iletrado, passa batido. Mas se tem alguém ali que tem um conhecimento, no mínimo, a pessoa já vai ter um bloqueio para assimilar o que você está falando. Então, melhore o seu português, né? A outra coisa que eu falei na aula passada, expressões, por exemplo, problema, não é problema, é problema. Você tem dificuldade em articular, treina em casa. Tá? Tem muitas palavras que eu não conseguia falar, né? Então você precisa aperfeiçoar o seu português, o seu vocabulário, para você ficar qualificado para falar para qualquer auditório. Amém? Amém ou não amém? Tá. E outras coisas, né, que nós abordamos aqui. Não sei se você já viu meus vídeos. Já viu os videozinhos que eu gravo aqui? Articulação das palavras. Porque se você falar com a boca na cabaça, aprenda a articular a voz, articular as palavras aqui, ó. Mexe com a boca, fale para fora. Então, eu estava dizendo de gente que de repente vem conversar comigo e a pessoa, eu tenho que ficar assim, ó, para entender o que a pessoa está falando. Porque a pessoa fala para dentro. Ela fala com a boca dentro de uma cabaça assim, você não consegue captar, entender. E quando você vai ministrar, você tem que ser o mais claro possível. Então, eu falo claro, tá? Agora, treine isso. Treine aquelas frases, por exemplo, o rato roeu a rolha do remédio do rei de Roma. Tá? Treine contar os tigres. Você já contou os pratos de trigo para os tigres? Já contou? Começa do 1 até o 10. Um prato de trigo para um tigre trigueiro no trigal. 2 pratos de trigo para 2 tigres trigueiros no trigal. E aí vai, entendeu? Aí você vai aperfeiçoando o seu vocabulário. Conta até 10. Guardou? Anota isso aí. Um prato de trigo para um tigre trigueiro no trigal. Aí você muda para 2, para 3, para 4. E você vai aprendendo a articular as palavras. E palavras difíceis de serem pronunciadas vão sair com facilidade. Tá? Eu citei como exemplo aqui que eu tinha o hábito. Hoje tem o Google. Você dá um Google aí, né, já sai lá, tudo prontinho. Mas eu tinha hábito, por exemplo, de estudar as palavras no dicionário. O Aurélio. Pegava o dicionário lá. Poxa, eu vou estudar as palavras com letra P. Não tinha nada para fazer, mas eu começava ali. Vendo o sinônimo, o antônimo da palavra, vendo a raiz. A Bíblia, por exemplo, para você ter uma boa ministração, você tem que entender o significado das palavras. Aí, de repente, né, você ir na raiz daquela palavra, o que o grego significa, porque de repente a tradução empobrece a mensagem, empobrece o texto. E quando você tem conhecimento do grego, o que essa palavra no grego está dizendo, o que essa palavra no hebraico está dizendo, o que essa palavra no aramaico está dizendo, são as 3 línguas que a Bíblia foi escrita. E na tradução, por isso que a Bíblia tem muitas traduções. Mas o sentido é o mesmo, porque uma traduz ampliando o sentido, a outra restringe o sentido daquilo que está sendo mencionado. Então, é importante você melhorar essa questão. Eu falei dos timbres de voz, né? O pregador que prega numa voz só, do começo ao fim, entorpece o entendimento dos ouvintes. Tem pregador que só prega gritando, do começo ao fim, parece uma metralhadora. Isso é problema. Isso dificulta a assimilação dos ouvintes. E o que prega só naquela cadência, então, daqui a pouco está todo mundo dormindo. Então qual é o segredo? É você oscilar a voz na hora da pregação. Você não pode ficar falando na mesma voz. Por quê? Porque quando você oscila a voz, quando você fala, eu estou dizendo para você, você oscila, aí você chama a atenção da pessoa com a voz. Você faz a pessoa entrar na sintonia, na frequência daquilo que você está falando. E na mesma voz, pode ser voz acelerada, gritada do começo ao fim, ou pode ser uma voz fleumática. Então as vozes passam pelos temperamentos. Temperamento pode ser fleumático, melancólico, sanguíneo, colérico. Uma voz melancólica é aquela voz de choro.
Então, num dado momento da sua pregação, você, de repente, a sua voz embargada. Você que vai contar uma coisa triste, não tem sentido você falar de uma coisa triste com a voz alegre. Então, quando o filho daquela mulher morreu, o filho morreu. Isso é triste. Então, você precisa ter uma voz alusiva ao que você está falando. E quando aquela mulher entrou na casa e viu seu filhinho morto ali, o coração dessa mãe partiu em 1000 pedaços. Vocês estão compreendendo? Oscile a voz, alusivo, conforme o assunto que você está falando. Amém, gente? Então isso aí foi abordado na aula anterior. Estou repetindo aqui porque tem gente que não estava, tá? Então eu citei a frase, lembra da frase? Você muda a frase pelo menos 5 vezes, só mudando a tonalidade da voz. Eu não disse que você roubou o dinheiro, eu estou insinuando. Foi outra pessoa que disse. Eu não disse que você roubou o dinheiro, eu estou dizendo que outra pessoa que roubou. Ou então que você conseguiu o dinheiro de outra forma. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Você conseguiu o dinheiro de outro jeito, trabalhando, ou alguém te deu. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu disse que você roubou outra coisa. Você roubou a moto, o carro, mas o dinheiro eu não falei não. Aí, eu não disse que você roubou o dinheiro. Você está afirmando. Então você muda o sentido de uma frase na pregação, de repente, com a tonalidade da voz, com a ênfase que você dá em determinado lugar da frase, correto? Vamos lá. Tá. Eu disse que não somente as palavras verbalizadas falam, mas a sua roupa fala. Entendeu? Aí alguém estava dizendo, foi numa igreja aí, a mulher estava lá com a roupa, parece que foi costurada no corpo. Então a roupa está falando mais alto do que a mensagem. A pessoa não consegue prestar atenção na mensagem por causa da roupa. A embalagem. Estão compreendendo? Aí a roupa fala, o gesto fala. Você precisa aprender a gesticular, mas sem exagerar. Quando você tem uma mensagem sem gesto, assimilação é uma, mas quando você aperfeiçoa a sua mensagem gesticulando, então quando Deus, e você tem gestos, e você prende mais a atenção das pessoas. Agora o que é isso? Isso é um teatro? Não. É você usar todos os recursos que Deus colocou em você, todas as aptidões, todos os dons, os talentos, a voz, é você usar de tal maneira que o reino de Deus seja estabelecido com resultados melhores. Amém? Então a expressão facial fala. A expressão facial fala. Conforme o que você está falando, a expressão facial reforça o que você está falando. Tá? Então isso aí é importante. Eu falei sobre os gestos inconvenientes, né? Então o cara está pregando e está... Então, irmãos, amém? Aí quando o cego vinha passando, está tirando caca do nariz. Isso é problema. Tá? Aí eu falei do outro que pregando e ele coçava aqui atrás, assim, pregando e coçando aqui atrás. Isso é gesto inconveniente. Então é preciso você... Tem gente que tem aquele excesso, assim, desvia a atenção da pessoa. Ninguém consegue prestar atenção no que está sendo falado, tá? E cria um bloqueio. Então vamos lá, a aula de hoje. Começou, apertem os cintos, que começou. Tem 3 tipos de mensagens. Tá? Isso é importante você saber. Não somente para você avaliar o pregador, de repente, mas para você na hora que você for desenvolver uma mensagem. Então tem a mensagem textual, tem a mensagem expositiva e tem a mensagem temática. Eu vou te explicar como é cada uma delas. A mensagem textual, eu não sei se você já viu o programa da Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, já viu? Que fica lá uma canetinha com o dedinho assim no texto. Então fica lendo o texto e falando do texto. Lê o texto e fala do texto. Então o próprio nome já diz, uma mensagem textual. É errado? Não. Mas tem pregador que ele fica aqui no texto. Então, irmãos, aqui, ó, quando esse homem, ele se voltou para Deus, está escrito aqui, ó, ele se voltou de coração. Você tem que se voltar para Deus de todo o seu coração. Agora, aqui está dizendo, e Deus atendeu o seu clamor. Então é exatamente isso que vai acontecer com você. Então fica no texto, é uma mensagem textual que está ali no texto e obedecendo exatamente aquilo que está sendo relatado no texto. Correto? Não tem nada de errado. É uma mensagem que fica no texto e tem mensagens excelentes que ficam ali, palavra por palavra, frase por frase, e que de repente Deus libera a graça ali. Tá. Aí tem a mensagem expositiva. O que é a mensagem expositiva? Você tem um texto da Bíblia, e você, na hora de explanar a mensagem, você aborda o contexto desse texto. Então tem um contexto cultural que de repente você menciona. Tem um contexto do lugar, era um lugar montanhoso, ou era uma planície, ou era beira-mar. Então você tem o texto
e você aborda o que veio antes, o que veio depois, aborda a cultura da época, aborda o contexto. Você aborda, de repente, na sua mensagem, os tipos de pessoas que estavam ali recebendo a mensagem. Compreendeu? A mensagem é expositiva. Não, aí com relação à mensagem expositiva, então eu vou repetir, isso varia de pregador para pregador. Agora, a mensagem temática é o terceiro tipo de mensagem. Você já viu quando o pregador dá um tema? Eu quero falar hoje sobre as características dos homens dos últimos dias. Ele lê um texto, mas ele não fica prisioneiro do texto e nem prisioneiro do contexto. Ele traz aplicações diversas das mais variadas áreas da vida, de repente, para poder trabalhar uma mensagem temática. Eu, particularmente, eu falo como homem, eu prefiro uma mensagem temática. A mensagem temática, de repente eu vou lá no Japão, volto e tal, e trabalhando, e sem perder a meada, sem perder a linha, o assunto, para depois chegar no finalmente ali da mensagem. Não sei se você já percebeu isso, né? Eu posso começar uma mensagem, eu dou o tema, ou então eu deixo para dar o tema daqui a pouco, é o tema da mensagem. E quando você trabalha, e de repente eu começo a mensagem, a pessoa está pensando, poxa, isso não tem nada a ver com o texto. Só que é como você costurar uma colcha de retalhos. Você vai costurando, costurando, aí depois de pronto você fala, puxa, que bacana, olha, ficou pronta a colcha de retalhos. Compreendeu isso? Então, eu gosto muito, eu tenho a tendência à mensagem temática. Amém? Então, é muito importante você discernir essa questão, né? Acho que aqui está disparando aqui. Está disparando aqui o detalhe. O controle aqui estava desviado. Amém, gente? De entender essa parte? Mensagem textual, a mensagem expositiva, aquela que amplia a questão do contexto do texto, a questão do ambiente, da cultura, da época, né? Então você trabalha mais, amplia um pouco mais do que a mensagem textual. Tá? Agora a mensagem temática, aí você amplia geral, você amplia geral, né? As argumentações, as colocações, mas sem perder o fio da meada, tá certo? Então vamos lá, isso vai ser muito, muito proveitoso. Seja qual for a mensagem, o tipo de mensagem, a textual, a mensagem expositiva ou a mensagem temática, aquela que dá um tema, tá? Você tem que ficar atento para não atropelar as doutrinas básicas da fé cristã. Então, existem as doutrinas básicas da fé cristã que são absolutas, tá? Então, seja qual for o tipo de mensagem, você não pode ultrapassar o limite, que é a doutrina básica da fé cristã. Por exemplo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ah, mas tem o diabo falando aqui. Está registrado. Mas está registrado para que as pessoas compreendam a palavra de Deus como um todo. Então, doutrina básica da fé cristã. Doutrina do pecado. A doutrina da salvação. A doutrina da igreja. Então, tem as doutrinas das últimas coisas. De arrebatamento, entendeu? Da grande tribulação. Então, tem doutrinas básicas. Deixa eu te dar um conselho. Se você não está afinado com determinada doutrina da Bíblia, é melhor você não abordar com profundidade aquilo, deixa raso, deixa superficial. Exemplo, doutrina dos anjos. Então, um ponto é que não se deve adorar anjos, adoração a anjos. Então, se você na sua pregação, e você menciona, adorou o anjo e tal, e Deus ficou feliz, não tem isso, não adora anjos. Outra coisa, não se ora a anjos. Você orar ao anjo. Então, meu irmão, você está aí, tem o anjo do Senhor acampa-se à volta, ao redor daqueles que o temem, e você pode pedir o seu anjo aí, fala com o seu anjo que não se ora a anjo. Vocês estão compreendendo? A gente, olha o que Jesus disse, ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai, e Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Estão compreendendo? Ora a Deus, e Deus é que vai designar anjos para missões as mais variadas. Eu estou citando exemplo aqui dos anjos. Então, respeitando as doutrinas. Por isso é muito importante que você estude a palavra, que você faça os estudos bíblicos, porque você não pode ser uma pessoa despreparada, desconectada das doutrinas básicas da fé cristã. Aborde qualquer assunto, mas sem atropelar as doutrinas básicas da fé cristã. Amém? Salvação e etc e tal. Tá? Então vamos lá. É porque a gente já... Tá. Uma boa pregação é aquela que tem começo, meio e fim. A pregação tem um bom começo, e tem um meio, e tem um fim. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas sobre como começar a pregação, para você já chamar a atenção das pessoas. Tá? Então, quando você estudava na escola,
A professora falava, olha, vocês têm que fazer uma redação. Qual era a pergunta que o aluno fazia? Fala para mim. O professor falou, ó, hoje vocês vão me apresentar uma redação. Hã? Qual é o tema? Quantas linhas? Mas a principal pergunta, qual é o tema? Ou seja, qual é o assunto? Então, uma boa pregação é aquela que a pessoa ela já tem o assunto que ela vai estar abordando em alto relevo. De repente surge ali alguns assuntos, mas o assunto principal ela já tem definido, correto? Então, você não pode, por exemplo, perder a espinha dorsal do assunto principal, mesmo que você mencione outros assuntos ali, mas você tem que ter cuidado para não sair do assunto principal. Então, assim é uma redação. Uma redação que tira boa nota é aquela que obedece o que está proposto, o tema proposto. É assim ou não é? Então, a pregação é uma redação. Ela tem um tema. Deixa eu te dar um exemplo. A gente tem a campanha. Você já viu que as campanhas têm um pano de fundo ali, um tema, pano de fundo? Você pode pregar sobre qualquer coisa de repente, mas você precisa canalizar para aquilo que está proposto. Exemplo, nós tivemos a campanha no Novo, Vida Nova. Então tem o tema do ano. Qual é o tema do ano? O extraordinário de Deus. Aí nós tivemos 12 unções, cada dia uma unção. Então, caberia ao pregador respeitar o tema do dia, o tema proposto do dia, o pano de fundo extraordinário de Deus. Amém? Mas o que nós assistimos? Estou falando só aqui não, tá? Que pregadores não consideraram o tema, um texto que não tinha nada a ver com o tema do dia e uma explanação que não tinha nada a ver. Depois, no final, fecha ali, sem justificar o que foi abordado antes, não tinha nada a ver. Vocês estão compreendendo? Então, isso aqui é muito importante, você respeitar o tema. Aqui, agora à tarde, um pregador lá de São Desidério, da igreja Reinando em Cristo, ele está no meu pé já tem dias, para me agendar lá para pregar. Tá? E aí, eu falei, poxa, vamos ver uma data aí. Tá? Ele quer que vai no domingo. Aí eu perguntei para ele, qual é o tema? Por quê? Porque de repente tem um tema. Eu já vi pregadores de congresso que o tema do congresso está lá, explícito, mas ele vai e prega coisa que não tem nada a ver com aquilo que é a proposta do congresso. Então, você tem que ficar atento no tema da campanha, o tema do congresso, a igreja que te chamou. Tem algum tema específico, pastor? Para você ser servo, entendeu? Que anda conforme aquilo que está proposto. Amém? Então, uma boa pregação, ela tem começo, ela tem meio e ela tem o fim. A mesma coisa é a redação. Tem que ter começo, avaliação avalia o começo, a introdução ali do assunto, o meio, né, o raciocínio e depois o desfecho da redação. Então, isso aí é condição sine qua non. A mesma coisa, se é mensagem textual, se é expositiva ou se é temática. Você tem que ter o começo, o meio e o desfecho. O desfecho, deixa eu te falar uma coisa aqui. É como subir, o pregador, ele começou a pregação. Eu coloco um paralelo, você está subindo uma serra. Está subindo uma montanha na sua pregação. Então aqui é o começo, a base da sua pregação. Aí você vai subindo, o desenvolvimento da sua pregação. Aí quando você chega no topo da montanha, chegou no fim da sua pregação. Então você está aqui, começou a introdução, e o povo está preso. Aí você vai trabalhando o desenvolvimento da mensagem, os raciocínios e tal. Daqui a pouco você chega no desfecho, na hora de fazer o apelo, na hora de confrontar as pessoas em relação àquilo que está proposto na sua mensagem. Entendeu? Então, você tem que tomar uma decisão. Você tem que confrontar a pessoa em relação a qualquer coisa que você abordou. O desfecho é esse, chamar a pessoa para a responsabilidade. Agora, sabe qual é o problema de muitos pregadores? Aqui, ó, ele fez a introdução, está subindo a serra, está subindo a montanha. Aí ele chega no topo. Aí, ao invés dele terminar, fazer o apelo, confrontar as pessoas em relação ao que foi falado, aí ele continua. Aí ele vai descer a serra do outro lado. Aí perde o ápice. Chegou no ápice, chegou no clímax ali da pregação, da mensagem, é a hora de chamar as pessoas para Mas ele não, aí já era para fechar, entendeu? Não importa se deu 10 minutos, 20 minutos, mas ele pensa assim, não, eu tenho que ser 50 minutos, senão minha pregação não foi boa. Só que ele já começou a descer a serra, aí ele começa a encher linguiça. Aí vai enchendo linguiça, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Aí ele já chegou no ápice, está no ápice ali. É igual um namoro, tá no rapaz, chegou no clímax, aí de repente, tá, aí esfriou. Perdeu o mané. Vocês estão compreendendo? É igual o vendedor. Você trabalha com vendas, então a venda é a mesma coisa. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento da argumentação em relação ao produto, você está mostrando o carro, e você fala, aí de repente você chega no final. Então bora fechar o negócio, bora sentar aqui para poder. Você já trabalhou os argumentos todos, e agora é o desfecho, chegar no final.
Você ofereceu, mostrou as vantagens, só que tem que ter o desfecho. Porque se você não vai para o desfecho, daqui a pouco você perde o cliente em potencial. Perdeu o cliente, tá? Porque ele já saiu da frequência, saiu da sintonia. A mesma coisa a pregação. Os ouvintes estão sintonizados, linkados. Aí se você chegou no topo e você não chamou para responsabilidade em relação ao que foi falado, aí você começa a descer a serra, a pessoa já dispersa daquele clímax. Compreenderam? Daqui a pouco eu vou abrir oportunidade para vocês estarem falando, tá? Então, chegou no fim, mas não sabe que chegou no fim. Esse é um problema. Então, porque eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que pregar 50 minutos, 1h30. Não, mas de repente, cada um. Tá? Deu 15 minutos, 20 minutos, chegou no topo, é a hora de lançar a rede, é a hora de... Amém? Faça isso, sem nenhum constrangimento, senão você cai no ridículo. Amém? Tem alguém aí, gente? Então, vamos lá, tá? Tá bacana hoje, não tá? Então vamos lá, começo, meio e fim. Tá, agora, meu Deus do céu, eu gosto disso aqui. Tá, essa parte, eu gosto de ensinar isso aqui. Não sei se você já viu, de repente, já leu um texto, releu, e de repente o pregador vem e traz a explanação que amplia o seu entendimento em relação... Você fala assim, puxa, como é que eu nunca enxerguei isso nesse texto? E esse cara enxergou isso. Deixa eu te ensinar. Olha aqui para mim. Você tem um auditório lotado, ou não precisa estar lotado, você tem um tanto de gente que está te ouvindo. As pessoas que vão te ouvir, naturalmente, na hora que você traz o texto, ou você apresenta o tema, elas têm perguntas silenciosas nos seus corações. Elas não vão verbalizar as perguntas, mas elas estão aqui. O que é isso? Para que isso? Aonde foi isso? Quando? Mas por quê? Então tem gente que está sentada ali, a pergunta está lá. Vocês estão compreendendo? Então, eu falei na semana passada, está lá o texto que diz que o Senhor Jesus vinha com uma multidão com ele, e de repente ele encontra uma viúva que ia sepultar o filho, uma multidão com ela, e de repente Jesus se aproximou e tocou o esquife. Aí o camarada pregando diz que esquife é um instrumento, que Jesus tocou um hino lindo naquela hora. O esquife, a pessoa está sentada ali, você lê o texto, você está explanando e você fala, por exemplo, aí Jesus tocou o esquife. A pergunta está lá, o que é esquife? Vocês estão compreendendo? Então as perguntas dos corações dos seus ouvintes, elas são silenciosas, eles não vão te interromper a pregação, falar, o que é isso aí? Me explica, por quê? Quando? Onde? Como? Para quê? Por quê? Quais as consequências disso aí que você está falando? Quais são os resultados? Vocês estão compreendendo? As pessoas não vão te interromper, mas a sua pregação precisa responder essas perguntas. Então a boa pregação, a pessoa sai, puxa rapaz, que mensagem foi essa? Você sabe como é que eu analiso? Deus, através de mim, explanando a mensagem, respondeu as perguntas que a pessoa tinha acerca desse assunto. Essa é a boa pregação. Estão compreendendo isso? Não? É a boa pregação, a pregação que responde as perguntas silenciosas, que de repente nem a pessoa sabe que ela tem essa pergunta dentro dela, ela está ali, mas para ela entrar na frequência, na sintonia, e você responde a pergunta que ela nem sabia que estava lá, aí ela entra na frequência, ela fala, puxa rapaz, é interessante esse assunto. Ela não dispersa a atenção, e ela absorve aquilo que está sendo falado, se a pregação está respondendo as perguntas silenciosas. Agora olha aqui para mim. Como é que você vai responder essas perguntas silenciosas, se você, na hora de preparar a mensagem, não fizer as perguntas para o texto? Sabe como é que eu tiro uma mensagem do texto? O que? Por quê? Quando? Onde foi isso? Quais as consequências? Os resultados? E se não? E se Jesus não tivesse curado esse moço? O que seria dele? Vocês estão compreendendo? E se não? Então você inverte o canhão. Você fala, pô, aconteceu a cura do paralítico que estava lá na beira do tanque e tal. Agora, e se o Senhor Jesus não tivesse ido lá naquele dia, e esse moço não tivesse ido, seria mais uma volta para casa, sendo carregado, transportado e tal. Então você tem que trabalhar o quê, por quê, onde, como, quando, né? Quais os resultados, quais as consequências disso, qual a repercussão disso. E essa outra pergunta aí, e se não? E se não acontecesse isso? E se Elias não tivesse jogado a capa para Eliseu? Seria uma frustração, porque ele alimentou a expectativa. Eliseu foi até o final com Elias ali, e ele alimentando aquela esperança, aquela expectativa que Elias ia dar a capa para ele. Mas de repente, Elias foi embora com capa e tudo. Vocês estão compreendendo? Aí a pessoa começa a viajar na sua mente, fala, puxa rapaz,
Então, vocês estão compreendendo? Então, na hora de meditar num texto, veja o significado das palavras. Esses significados vão ajudar você. Veja o contexto. E faça as mesmas perguntas para o texto. Sabe o que eu aprendi na escola? Hoje é fundamental, né? No primário, no ginásio da época. Para resolver um problema, você tem o enunciado do problema. O que você tem que fazer para você encontrar a resposta do problema? Faça perguntas para o próprio problema. Começa a perguntar. Quantas laranjas são? Então coloca ali do lado. 200 laranjas. Quantas pessoas? 18 pessoas. Em quantos cestos estavam essas laranjas? Vocês estão compreendendo? Então, enquanto você não entender o problema, o enunciado do problema, você não tem condições de encontrar a solução para o problema. Então, basicamente, entendeu? Porque as pessoas que vão te ouvir sobre salvação, elas têm que ser, por que eu tenho que ser salvo? Quando é que eu posso ser salvo? Qual é a maneira de ser salvo? Por que Deus providenciou a salvação? Então, de repente, você não vai ficar... Não sei se você já ouviu o pregador, que ele faz a pergunta e ele responde. Aí ele mesmo pergunta, aí você está falando, o bispo Daniel, mas quando é que aconteceu isso? Aconteceu exatamente na época que o rei havia morrido. Quando o rei morreu, aí ele vai fazendo as perguntas, mas quais as consequências? Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Agora, a boa pregação é aquela que você nem faz a pergunta, mas você já começa a apresentar as respostas. Não significa que você tem que ficar aqui, eu tenho que responder isso. Não, você já meditou no texto, você já fez perguntas para o texto, um dia antes. Aqui eu preciso dizer o que é, senão as pessoas não vão entender. Eu preciso dizer quando, eu preciso dizer como, eu preciso dizer porquê. Eu preciso dizer quais as consequências, quais os resultados. Eu preciso dizer com quem. Né? Eu preciso dizer para as pessoas, e se não tivesse acontecido isso, como seria? Então, eu estou pregando sobre salvação. E se Jesus Cristo não tivesse vindo a esse mundo, se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, a raça humana estaria para sempre condenada ao inferno, sem nenhuma possibilidade de salvação, porque Ele é o único que pode salvar a alma humana. Vocês estão compreendendo? E se não? Vira o disco, fala, e se não? E se você não perdoar? Jesus Cristo disse que vai se formar um céu de bronze sobre a sua cabeça. Deus também não vai te perdoar. Se você... O próprio Deus diz assim, se atentamente ouvir a voz, entendeu? Agora, se não ouvir, essas maldições, essas pestes, esse sofrimento vai acontecer. Então tem o senão também. Tá? É uma boa mensagem. Quando você responde as perguntas, mas para responder as perguntas, você precisa perguntar primeiro para o texto. É você e Deus. Você fala, oh meu Deus, como é que foi isso aqui, meu pai? Aí você lê, quando foi? Com quem? Por quê? Como? E quais as consequências aqui disso? A pessoa batizada no Espírito Santo, qual é a consequência? Qual o resultado? Você vai ler mais a Bíblia, você vai ter uma vida de oração, você vai frequentar mais a igreja, você vai ter o seu coração totalmente voltado para... Por isso. Agora, se você, eu vou falar o senão, se você não considerar a importância do Espírito Santo na sua vida, você não vai ter condições de prosseguir na jornada da vida, porque ele é a força que você precisa para vencer. Se você não atentar para se encher do Espírito, se não. Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? Ou está difícil? Se estiver difícil, eu vou desenhar e botar no grupo. Tá? Então isso aqui é canja, eu estou dando canja para vocês. Tá? Aí, quem participa desse curso, depois você vai ver qualquer pregador, até eu, você já vai ficar assim, tá, olha lá, aquele ponto, aquele outro ponto, você já começa, aqui, a gente viaja, vai em Brasília, não sei, igreja grande e tal, a bispa de vez em quando fala, vamos na igreja hoje à noite, eu falo, não vou não, eu não quero ir não, mas por quê? Sabe o que eu respondo? Eu falo, eu vou pecar, se eu for, porque eu vou ficar sentado lá, e o pregador de repente não passou por um curso desse, eu falo, meu Deus do céu, o camarada está indo na contramão daquilo que de fato e de verdade vai fazer o povo ter um entendimento sobre isso que ele está abordando. Vocês estão compreendendo? Eu falei, aí muito custo, eu falo, então vamos. Aí eu só falo, meu Deus do céu, eu queria ir lá tomar o microfone da mão dele e falar, gente, é assim, assim, assim. Por quê? Porque quando você já tem uma jornada nisso, tá? E você, é igual músico, tem um músico que ele toca como ninguém, ele conhece as notas dissonantes, e bemol, e sustenido, maior e menor. Aí, de repente, ele vai ver um grupo de louvor, o irmãozinho está desafinando. Ele sabe que está desafinando. Vocês estão compreendendo? Porque ele está ali naquela frequência, porque ele está preparado para isso. Não é para condenar, mas é para você, de repente, entender que tem gente que está numa outra frequência. Então, assim, é muito importante
você fazer perguntas para o texto. Pergunte ao texto, pergunte ao enunciado. Aqui, eu falei isso na outra aula. Então aqui, você não me tenha como um amigo. Eu não sou seu amigo, tá? Não sou amigo de ninguém. Eu sou o seu mentor. O amigo, ele passa a mão na sua cabeça, ele fala, é isso mesmo, vai em frente. Você está errado, mas ele avaliza o seu erro, ele não te corrige. O mentor, ele te corrige, porque o amigo quer deixar você confortável no seu presente. O mentor quer que você fique confortável no seu futuro. Por isso que eu chamo, senta aqui. Agora, eu dou uma anestesia primeiro. Eu falo, olha, você foi bem, puxa, meus parabéns. Você viu, né? O Alexandre chegou, eu dei os parabéns. Falei, parabéns, rapaz, você arrebentou. Porém, aí eu trago porém. Tem esse detalhe. Vocês estão compreendendo? Então, assim, você precisa ser corrigível e ensinável. Se você não está aberto para ser corrigido, se você pensa que você é o papai sabe, eu não sou o papai sabe tudo. Aí você, na sua cabeça você está arrebentando, mas na prática você está arrebentado. Se você não aceitar a correção, vai ficar difícil o aperfeiçoamento, a lapidação do seu chamado, da sua vocação. Amém, gente? Então, eu chamo, mas com jeito, com amor, entendeu? Para não ofender, mas para orientar. A maioria desses pregadores nossos, as pastoras, esse pessoal que de repente pregam melhor que eu. Tem uma turma aí que, entendeu? Eu sinto uma pontinha de orgulho de saber que eu fui o mentor que trouxe o ensinamento. Então, esse pessoal passou por essa correção, tá? Teve uns que chegavam a chorar, assim, quando eu falava, senta aqui, você foi bem nisso. A pessoa, na cabeça, estava bem demais. Aqui, deixa eu te contar sobre um que ele estava no campo e tal, depois de um tempo ele veio e foi pregar em nossa igreja. Aí pregou, aquele fervor, e fez tudo que tinha que ser feito na pregação, uma benção mesmo. Só que o tema é o pentecostal, o fervoroso, aquela unção e a receptividade do povo. Sabe qual foi o tema que ele usou? Então Deus parabéns, moço, foi muito boa a sua mensagem. Porém, sabe qual foi o tema? Ainda não é hora de desistir. Quero usar como meu tema hoje, ainda não é hora de desistir. Aí foi pegando o texto, e o povo, amém, aleluia, não sei, ainda não é hora. Quando ele terminou, eu chamei ele, sentei e falei assim, olha, quando você usa um tema desse, ainda não é hora de desistir, quer dizer que a hora de desistir vai chegar daqui a pouco. Você está insinuando que da semana que vem a pessoa vai desistir. O mês que vem, daqui uma hora, vai desistir. Ainda não é hora, mas daqui a pouco vai chegar a sua hora. Vocês estão entendendo a linguagem subliminar? É linguagem subliminar. Então tem alguém que está sentado ali, poxa, é verdade, ainda não é hora. Semana que vem eu vou chutar a cuia. Eu vou desistir. Vocês estão compreendendo? Eu vou desistir desse casamento. Ainda não é hora, mas é semana que vem. Aí quando eu falei para ele, ele falou, rapaz, você não tem jeito não, né? Você vê coisa que a gente não vê. Eu falei, eu sou assim mesmo, não sei se é defeito ou é virtude, eu quero ajudar as pessoas. Entendeu? Ele desceu todo assim, ó. Arrebentei na mensagem. Na hora que eu falei isso para ele, ele falou, rapaz, como é que eu nunca pensei nisso? Então assim, de repente um detalhe, você fica fragilizado na sua ministração. Tá? Estou citando esse aí, eu poderia citar outros aí. Tá? Deixa eu te contar um aqui sobre o significado de palavras. Lá no início e tal, começou a pregar na igreja. Aí um dia ele foi pregar sobre o paralítico na beira do tanque de Betesda. Então, aí o texto está lá. Ali jazia um homem. Aí ele não foi buscar o significado de jazia. E ele está pregando. Aí ele, então, irmão, esse homem jazia ali. Ele jazia e quem sabe você está jazia também. Se tem alguém aqui que está jazia, Jesus, esse mesmo Jesus que estava lá, ele está aqui hoje. Entendeu? Aí jazia. Então tem essas coisas, tá? Por isso você saber o significado das palavras, você fazer pergunta para o texto. O que é jazia? O quê? Por que esse homem, por que dessa expressão jazia? Entendeu? Estava ali prostrado. Então você vai na raiz, você elucida, responde as perguntas. O outro pregando, falando assim, então Jesus, ele encontra essa viúva de Naim, o Naim tinha morrido e agora ela está indo sepultar o filho. Imagine vocês, a mulher perdeu o marido, o Naim, a aldeia se chamava Naim, o lugar que ela morava se chamava Naim, e ele disse que era o marido da viúva. Então essa mulher sepultou o Naim, agora está indo sepultar o seu filho, seu único filho. Vocês estão compreendendo? A pessoa cai num ridículo. Então, busque significado, faça perguntas. Nas perguntas você vai ser impulsionado a ir no dicionário, a pesquisar, a dar um Google, o que essa palavra significa. Hoje está muito mais fácil. Eu tenho lá um tanto de enciclopédia lá em casa, de comentário bíblico, desse tanto assim. Ó. Eu tinha que passar página por página para achar lá o significado, isso, aquilo, concordância bíblica. Agora hoje não, hoje dá um Google ali, já sai tudo ali, ó, que bacana. Amém, gente? Está muito mais fácil.
Hã? É. Não, mas o dom veio com a perseverança, tá? Eu falei com vocês, eu era tímido. Para falar para 8, 10 pessoas assim, a mão transpirava, até a meia encharcava de suor, assim. Eu falava, meu Deus do céu, e tremedeira e tal. Depois, diz que o hábito é que faz o monge, de tanto você ir fazendo e você vai aprendendo. Se você aprende, você tem confiança na hora de fazer, mas se você não aprendeu, você fica inseguro. A insegurança da maioria é porque não aprendeu. Quando você aprende, preparou, está bem preparado, você sabe que tem que responder as perguntas, poxa, então você está seguro. Amém, gente? Tá, deixa eu te falar outra coisa. Eu não sei se é agora ou se é depois, tá? Deixa eu ver aqui o que vem depois. Tá, deixa eu te falar, eu não sei se está lá na frente, mas eu vou adiantar aqui. O que fazer quando dá o branco? Não sei quem prega aí, né, e de repente dá o branco. Você preparou, meditou, está tudo ali, entendeu? Mas de repente você está explanando aqui e você perde a meada. Dá o branco. Como é que você sai do branco? Quando dá aquele branco, sumiu o assunto. Então você precisa ter sabedoria para as pessoas não perceberem que você deu branco. Porque se as pessoas percebem que deu um branco, você se perdeu, isso traz uma insegurança em relação ao que você está falando. Poxa, esse cara está perdido no assunto. Deixa eu te dar um exemplo aqui, como é que eu saio do branco. Nem sempre quando eu faço isso é o branco, tá? Nem sempre. Mas assim, o branco me dá direto. Ainda mais depois do Covid. O Covid arrebentou com o meu acervo de memórias. O branco, como é que você sai do branco? Aí você entra numa outra linha de raciocínio e de repente você se perdeu para voltar. Sabe como é que eu saio? Vocês já me viram. Eu parei onde? Entendeu? Eu parei onde mesmo? Para ver se vocês estão prestando atenção. Aí a pessoa, aí um deles fala assim, você parou na hora que começou a chover. Eu falei, exatamente, então vocês estão ligados. Só que eu é que estava desligado, eu que deu branco. Então, teve um dia, aqui, olha aqui para mim, teve um dia que eu fui trazer uma não sei onde foi, uma ministração, tinha, não sei se era 5 pontos. Falei, olha, eu quero falar sobre 5 coisas importantes, é um negócio mais ou menos assim. Tá? E de repente, eu perdi a terceira coisa. Entendeu? Eu perdi aquela terceira coisa. Eu falei assim, então, a terceira coisa que você precisa tentar, de fato e de verdade, para você ter o resultado. Aí eu falei, meu Deus, cadê a terceira coisa? Eu lembrava da quarta, lembrava da quinta, mas não lembrava da terceira. Deu branco. Sabe como é que eu saí do branco? Ninguém percebeu. Eu falei assim, olha, essa terceira coisa é tão importante, mas tão importante que eu vou deixar ela para o final. Eu vou falar no final da reunião, eu vou falar. Mas aí eu estava apostando que Deus ia me fazer lembrar. Essa terceira coisa. Aí eu falei da quarta, falei da quinta, explanei aqui. De repente, do nada, o Espírito de Deus. Vocês estão lembrados da terceira coisa que ficou para o final? É exatamente isso aqui, ó. Ninguém percebeu que eu dei o branco. Aí você já me viu falar isso também, né? Você já me viu falar isso. Ó, então eu ia concluir isso hoje, mas domingo que vem você não pode perder essa oportunidade. Eu vou estar trazendo aqui, porque é tão importante isso que precisa de uma reunião toda para vocês assimilarem. Então tem isso também. Por quê? Por que eu estou falando isso? Você está enganando o povo? Não. Você está preservando as pessoas que estão debaixo da sua ministração para eles não desacreditarem naquilo que você está trazendo. Porque se percebeu que deu branco, entendeu? Saiu da frequência, você não sabe o que falar, e fala, eu vou receber o que desse camarada? Então assim, você tem que ter sabedoria, tá? Se você falar assim, eu esqueci, aí já jogou tudo por terra. Eu esqueci o que eu ia falar. Então, na pior das hipóteses, se fosse você aqui no meu lugar, você falaria o que agora, nessa sequência? Aí de repente um levantava e falaria isso. Exatamente. Entendeu? É isso mesmo. Entendeu? Acertou. Mas você que tinha esquecido. Vocês compreenderam essa questão de você cair num descrédito? Eu estou te ensinando aqui porque é uma possibilidade. Ninguém é super-homem, ninguém é super-máquina. E de repente o próprio Deus permite que te dá o branco. Para você usar de sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Amém? Ninguém percebeu, terminou o culto e tudo. A mente mente, né? A mente divaga. Aí por isso você tem que ter um esboço anotado, né? Eu já fiz o esboço e fui para o culto e esqueci o esboço em casa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Entendeu? Aí você faça um esboço, tira foto do esboço, porque se ele sumir, você está lá no celular, você amplia ele, você fica. Porque o esboço é a espinha dorsal, não é a pregação, tá? A pregação toda ali é uma espinha dorsal, ponto 1, ponto 2, ponto 3, pronto.
para você não se perder no assunto e para você de repente não entrar em outro assunto que não tem nada a ver com a espinha dorsal ali. Amém, gente? Então, compreender essa parte aí das perguntas. Você quer bater um papo com a pessoa? As perguntas abrem corações. Já notou que no ministério de Jesus tinham muitas perguntas? Entendeu? Quando Jesus era abordado pelos fariseus com uma pergunta, de repente ele respondia a pergunta com outra pergunta. É lícito curar no sábado? Ele fala assim, o que diz a lei? Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Sabe o que eu aprendi? As perguntas, elas podem te levar para um próximo nível. As perguntas podem aumentar o seu conhecimento. As perguntas, elas podem abrir corações. Quando você conversa com uma pessoa e você, de fato e de verdade, você quer entrar na vida dessa pessoa, faça perguntas. Você quer conhecer a pessoa, faça perguntas para essa pessoa. Você nunca vai conhecer a pessoa se você não fizer perguntas. E você nasceu onde? Entendeu? Começa a fazer perguntas. As pessoas vão respondendo e tal. E você mora onde aqui em Barreiras? Moro em tal lugar. Mas você é casado ou não? Vai fazendo pergunta, a pessoa vai se abrindo, vai falando. E a mesma coisa, faça pergunta para o texto. Pergunta o texto. E você perguntando para o texto, você vai ter na mensagem, no esboço da mensagem, as respostas para as perguntas das pessoas. De repente um tem uma pergunta, o outro tem outra diferente, mas a sua mensagem é generalizada e vai responder a maioria das perguntas que as pessoas têm. As pessoas, de um modo geral, elas qualificam que o culto foi bom, que a pregação foi boa, se respondeu as perguntas. Se as pessoas saíram com interrogações, poxa, não gostei do culto hoje não. Então, você tem que saber como apresentar a mensagem, a tonalidade de voz, oscila a voz, o gesto, entendeu? A expressão facial. E responda as perguntas na sua ministração. Correto? Então, é a mesma coisa. Professor de química. Eu nem sei por que a gente estuda química na escola. Você já estudou química? Aí a professora, a tabela periódica, aqui tem os gases nobres, Aí eu perguntei, eu falei assim, professora, por que a gente tem que estudar isso aí? Ela falou assim, um dia você vai precisar. Eu estou com 66 anos, eu nunca precisei. Enchendo a cabeça da gente e tal, e enchendo a cabeça. Eu nunca precisei daquilo. Vocês estão compreendendo? Mas, exemplo, aí, para você aprender uma matéria na escola, ou química, ou física, seja o que for, você tem que fazer perguntas para a matéria. O que é isso? Para que isso? Como? Entendeu? Quando? Né? E combinado com o outro, como é que é? Você tem que fazer pergunta para você aprender a matéria, senão você não aprende, correto? Então vamos lá. Olha o outro problema aqui que eu vou te ajudar. O que pregar? Você já foi escalado para pregar e de repente você pega a Bíblia e passa a Bíblia toda e você fala, meu Deus do céu, eu vou falar o quê? Não me deram o tema. Quando dá o tema, fala, o assunto é esse, você já vai focado. Mas quando não dá o tema, você passa a Bíblia toda. Eu vou te ajudar a encontrar mensagens. Meu Deus do céu. Ó, você pode pregar sobre uma doutrina da fé cristã. Eu quero falar hoje sobre o ministério dos anjos. É uma doutrina? É uma doutrina. Aí, deixa eu te dar aqui uma reflexão. Eu vou pegar um texto, uma mensagem, para extrair ali, eu penso assim, quais são as verdades absolutas sobre isso aqui? Guarda essa chave aí, verdades absolutas sobre qualquer assunto. Verdades absolutas sobre o poder de Deus, verdades absolutas sobre o pecado, verdades absolutas sobre os poderes das trevas, verdades absolutas sobre a igreja, verdades absolutas sobre dízimos e ofertas. Quais são as verdades absolutas? Estão compreendendo? Só que eu não preciso usar esse tema na hora. Eu quero falar hoje sobre verdades absolutas sobre os anjos. Eu posso parafrasear. Eu quero falar hoje sobre o ministério dos anjos. Só que lá eu fui buscar as verdades absolutas sobre o ministério dos anjos. Estão compreendendo? Qualquer coisa. Salvação. Verdades absolutas sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é o seu papel, sua incumbência e tal? E se não? E por quê? E quando? E Jesus foi? Por que ele disse? Vou enviar o ajudador. Vocês estão compreendendo? Então você parte desse princípio. Pregue sobre uma doutrina da Bíblia. São várias as doutrinas da Bíblia. Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Passará o céu e a terra, mas a palavra do nosso Deus não haverá de passar. E quando você recebe a palavra de Deus, você está recebendo a semente que vai frutificar na sua vida. E vai fazer você... Vocês estão compreendendo? Você vai... Qualquer doutrina que você pegar. Tá? Agora, não sabe o que pregar? Pregue sobre um versículo. Quantos versículos tem na Bíblia? E quantos versículos esplêndidos, profundos tem na Bíblia? Pega um versículo. Qualquer hora dessa eu vou pregar sobre um versículo aqui. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Um versículo.
te dá um horizonte para você racionalizar, para você responder as perguntas silenciosas que as pessoas têm alusivas àquilo que o versículo está falando. Amém? Deixa eu te falar aqui sobre um verso que é muito pregado, e é pregado às avessas, é errado. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe como é que o pessoal menciona isso? Ministro de louvor, etc. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. As pessoas pregam que nós ficamos alegres. Fala sobre a nossa alegria. Não, quem é que está alegre? Quem está feliz? Porque a alegria do Senhor é... Não, é a alegria do Senhor, é a nossa força. É quando a gente é forte, Deus fica alegre. Quando você é forte diante da dificuldade, diante da crise, Deus fica feliz. Quando você é forte na hora de resistir o pecado, Deus fica feliz. Vocês estão compreendendo? A alegria de Deus é quando você é forte para resistir, é quando você é forte para perseverar. Eu já dei a pregação para você. Isso aí dá uma pregação, uma baita pregação. Um versículo. Vocês estão compreendendo? Um versículo, você, meu Deus do céu. E aí você provoca as pessoas a se abrirem para a palavra de Deus e darem guarida ao Espírito Santo. Porque Deus vela pela palavra dele. Amém? Então pregue sobre um versículo. Vá, está lendo a Bíblia, ele vai sublinhando os versículos que você vê que tem uma essência ali, que tem um sentido e que dá para ser trabalhado. Então, quantos versículos tem? Eu não tenho dificuldade para encontrar uma pregação. Entendeu? Puxa, abri aqui, Jó. Aqui, Jó. Está escrito aqui, ó. Pronto, eu já tenho a mensagem. Amém? Vamos lá. Pregue sobre um capítulo da Bíblia. Na realidade, nunca é bom você ter uma leitura longa, tá? Você lê um versículo e explica o que está acontecendo ali no contexto, porque a leitura longa faz a pessoa devagar no seu entendimento. Daqui a pouco eu vou abrir espaço, porque está gravando, para quem não veio, para você ver de novo, tá? Pregue sobre um capítulo da Bíblia, tem capítulos maravilhosos. Eu posso pegar, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus. O meu tema hoje, os heróis da fé, é o capítulo dos heróis da fé. Eu preciso falar de cada um que está ali? Não. Posso abordar 2 ou 3 que, pela fé, venceram, superaram. E lá o capítulo fala de gente que morreu na fé, sem ver o cumprimento da promessa. Isso é que é fé. O cara não viu a promessa acontecer, mas ele permaneceu na fé. Essa fé é maior do que aquela do que viu, para poder permanecer. Então tem umas coisas... pregue sobre um livro da Bíblia. Você vai falar sobre o Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. E aí você vai trazendo. O povo era escravo na terra do Egito, e você traz a história do Êxodo. E Deus levantou o libertador chamado Moisés, e Moisés liderando o povo na saída do... Você está pregando sobre o livro todo. E esse povo começou a murmurar no deserto, e Deus operando prodígios, mas mesmo assim, o coração do povo estava no Egito ainda. Vocês estão compreendendo? Prega um livro da Bíblia. Tem livros que dá para você fazer o começo, meio e fim da mensagem e trazer uma boa mensagem para as pessoas. Amém, gente? Tem alguém aí, não? Eu vou pregar sobre o livro de Eclesiastes. Eu não preciso dizer que eu vou pregar sobre o Eclesiastes, mas eu preparo a mensagem em cima do livro de Eclesiastes. Eu vou dizer das experiências que teve, das melhores coisas da vida e tal, mas que no final da vida ele chegou à conclusão que tudo isso é vaidade. E a palavra vaidade significa vacuidade, significa um vácuo. É o buraco da alma que continua, apesar de você desfrutar de tudo de bom que esse mundo oferece. Mas isso não vai preencher o vácuo da sua alma, o buraco que está aí dentro de você, que é do tamanho de Jesus Cristo. Preguei de novo, ligeirinho. Vocês estão compreendendo? Então assim, pregue um livro da Bíblia. Meu Deus do céu. É difícil, não? Hã? É difícil? Tem gente aí achando difícil. Agora vamos lá. Você não sabe o que pregar? Pregue sobre um personagem da Bíblia. Aí você, poxa, eu não sei o que pregar. Rapaz, eu vou falar sobre o profeta Elias hoje à noite. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. É o que diz a palavra de Deus. Então aquele super-homem aos olhos das pessoas, de repente, num dado momento, ele se viu fragilizado e com começo de depressão. Vocês estão entendendo isso? Não? Pega um personagem. Eu quero falar sobre Zaqueu. Quantos personagens tem na Bíblia? Milhares. É difícil você escolher uma mensagem com esse tanto. Eu vou falar sobre o apóstolo Paulo hoje. Ele que se chamava Saulo era um perseguidor dos cristãos, um perseguidor da fé. Mas ele teve um encontro, uma experiência extraordinária no caminho de Damasco e Pega um personagem.
Você vai trazer começo, meio e fim, vai discorrer no assunto, vai responder as perguntas. Quem era Paulo? Por que Deus chamou ele? Por que ele... Quando foi isso? Quando ele estava indo para Damasco. Agora, vai respondendo as perguntas. E depois, quais os resultados dessa conversão desse homem chamado Saulo? Que depois, o que aconteceu depois? Ele se tornou o maior pregador do evangelho dos seus dias, essas cartas. É difícil, gente. É canja. Fala aí para o seu colega, fala assim, é canja. Diga, pregar a palavra é canja. Amém, gente? É mole. Então vamos lá. Qual outro personagem aí? Pedro. Pedro era temperamental, era explosivo. Uma certa feita, quando os vieram, ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado de Jesus. Falou, Pedro, não foi isso que eu te ensinei. Só que depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele se tornou compassivo, ele se tornou uma outra pessoa. Pregue sobre personagens. Maria Madalena. Vamos lá. Eu quero pregar sobre Maria, a mãe de Jesus. Aquela jovem adolescente, virgem, imaculada. De repente o anjo aparece a Maria e anuncia que ela ficaria grávida. Ela questionou, ela falou, como vai acontecer isso? Maria. Amém? Tem alguém aí, não? Parece. Vamos lá, eu estou te ajudando, tá? Você não sabe o que pregar? Pregue sobre causa e efeito. A Bíblia está repleta de causas e efeitos. Então isso aconteceu por causa disso. Ou se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se atentamente ouvir a Deus e obedecer, essas bênçãos virão, a causa das bênçãos virem é a obediência, causa e efeito. Está cheio na Bíblia de causa e efeito. Eu começo a ler a Bíblia aqui assim, num texto, eu já vejo saltar nos meus olhos a causa e o efeito. A obediência e a desobediência. A consequência da obediência, a consequência da fidelidade, a consequência de uma vida de oração. Amém? Então vamos lá. Pregue sobre os contrastes na Bíblia. Eu vou trazer uma mensagem sobre céu e inferno, salvação e condenação, Jesus e o diabo, contraste. Jesus trabalhava muito contrastes. A Bíblia traz contraste toda hora. Você vai passando as páginas da Bíblia, você vai vendo a prosperidade e a miséria, a alegria e a tristeza. Contraste. A escassez e a bonança. O amor e o ódio. Tem pessoas transbordando do amor para com o próximo, mas tem pessoas que estão odiando o seu próximo e tal. Trabalhe os contrastes na Bíblia. A Bíblia está cheia de contrastes. É difícil achar um contraste ali na Bíblia. Na hora que você estiver lendo, você já vai começar a enxergar isso. Causa e efeito, contraste. O personagem, olha que personagem. Olha que versículo. Olha que capítulo. Agora vamos lá. Está difícil encontrar uma mensagem ainda? Contraste, causa e efeito. Pregue sobre uma palavra. Uma palavra. Se eu pegar uma palavra, é como pegar uma fruta, espremer ela e você faz um suco ali. Então, você pega a palavra, por exemplo, a palavra morte. Morte. A Bíblia Sagrada diz que por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou a morte. Não haveria morte no mundo se não fosse por conta do pecado de Adão. E a morte, ela está espreitando quem está vivo. A pessoa que nasce nesse mundo, ela já nasce fadada a morrer. Um dia, com pouca idade, ou com mais idade, ou com muita idade, a pessoa vai ter que enfrentar o bicho papão da vida, que é a morte. Vocês estão compreendendo? Você começa a falar da morte. Lembra que eu falei verdades absolutas sobre tal coisa? Lembra disso? Imagina na sua cabeça, poxa, eu vou pregar sobre dinheiro. Dinheiro. Verdades absolutas sobre o dinheiro. Essa é a sua preparação. Você não vai, de repente, usar essa mesma coisa. Pode usar? Pode. Como tema. Entendeu? Aí, o que você falaria sobre dinheiro? À luz da Bíblia. Nesse mundo, tem que pagar para nascer, tem que pagar para ver. Tudo custa dinheiro nesse mundo. Tá? E a maneira lícita de você ter dinheiro é trabalhando. A menos que você receba uma herança, a menos que alguém faça uma doação para você. Só que uma verdade sobre o dinheiro que muitas pessoas não sabem é que o dinheiro pode comprar um colchão, mas ele não compra o sono.
Compra uma casa, mas não compra um lar. Você vai falando sobre dinheiro. Você fala 50 minutos, 1 hora e meia sobre... Não fala isso tudo não, senão o povo não suporta. Deu meia hora, termina a mensagem. Entendeu? Qual outra palavra aí que você acha que dá uma boa mensagem? Não, o tetelestai é já no original. Estou falando a palavra mesmo no português aí, vai. O perdão. Então, vamos lá, para você preparar a mensagem sobre perdão. Na sua preparação, coloque na sua cabeça quais são as verdades absolutas sobre o perdão. Aí você começa a fazer pergunta. O que é perdão? Por que perdoar? A quem perdoar? Quando perdoar? E como eu posso perdoar? Quais os resultados se eu não perdoar? E quais as consequências se eu perdoar? Vocês estão compreendendo? Pegue uma palavra e busque as verdades absolutas dessa palavra. Eu te pergunto, quantas palavras tem na Bíblia? E aí você tem dificuldade de achar uma mensagem. A paz. Eu quero falar hoje à noite sobre uma palavrinha, 3 letras apenas. Quero falar sobre a paz. Aí você vai discorrer sobre a falsa paz. O que traz uma falsa paz, uma falsa estabilidade? E qual é a verdadeira paz? A verdadeira paz é aquela que independe de circunstâncias. Em meio aos problemas, às crises, às dificuldades, ela está lá. Jesus estava dormindo no barco na hora da tempestade. Vocês estão compreendendo? Qual outra palavra aí você sugere para o seu colega? Família. Família? Família. Família é uma ideia de Deus. Estão querendo perverter a família original que Deus criou. E você vai, né? Você tem que ter cuidado para na sua pregação você não se mostrar preconceituoso com determinado assunto, tá? Você discorrer sobre o assunto com sabedoria, você não afrontar as pessoas. Estão compreendendo? Mas você trazer uma mensagem que tem como pano de fundo o amor. A questão de você ser racista nas suas colocações, tem que se policiar. Então, mais uma palavra aí, vai. Amor. Dá para falar quanto tempo, amor? 1 semana. Entendeu? Agora, o maior amor que o mundo conheceu, qual foi? Foi revelado na cruz do Calvário. Deus deu o seu filho. Fecha com isso, pronto, né? Então vamos lá. Diga-se de passagem, deixa eu dar uma orientação. Faça com que as suas mensagens sejam cristocêntricas. Então, me dê um assunto, eu vou trabalhar esse assunto, eu vou apresentar Jesus no assunto. A paz, o amor, Jesus vai passar pela minha pregação. A morte. Então Jesus Cristo veio a esse mundo e ele venceu a morte, venceu o bicho-papão. Bote Jesus na sua mensagem, amém? Porque toda a escritura sagrada aponta para o Cristo, aponta para Jesus. Então assim, de repente você tem uma mensagem que não coube você encaixar Jesus, não deu. Mas na hora da mensagem, da oração você fala, então eu vou pedir a Deus que em nome de Jesus, traz Jesus para as pessoas, amém? Você vai falar de riqueza. Qual é a maior riqueza que uma pessoa? Você vai trabalhar a riqueza. Ou as pessoas levantam cedo e vão deitar tarde. A razão porque o pai coloca o seu filho na escola, fala, vai estudar, meu filho. Não é para o filho saber mais, seu sabichão, é para ele ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro que o pai conseguiu ganhar. E a minha oração é que você conquiste, que você tenha uma vida de boa qualidade. Mas nada disso vai ter sentido se você não tiver a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter na vida, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vocês estão vendo? Pega o assunto e traga ali. Bota Jesus na sua mensagem. Tem igreja aí que nenhuma vez você escuta falar o nome de Jesus. Eu falo, meu Deus do céu, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tá? E de repente na sua pregação não coube encaixar Jesus ali. Mas na hora que você chamar as pessoas para o compromisso, você fala, é por isso que Jesus está aqui. Para te abençoar, para te dar. Amém, gente? Exatamente. Amém, gente? Eu vou passar a régua, fechar a conta por causa do horário. E a gente vai abrir aí para as perguntas. O microfone está aí, será? Não? Está funcionando? Então repare bem. Você vai, não tomando muito tempo, né, mas de uma maneira abreviada, dizer o que foi bom na aula de hoje. Né, e você pode até refrescar a memória do que aconteceu antes nas outras aulas, mas de modo rápido, para ajudar os colegas. Não, espera aí que depois. Na próxima. O que nós vamos fazer na próxima? Na próxima, eu acredito que vai dar tempo, nós vamos preparar uma mensagem juntos. Você vai trazer seu caderno, então um fala, o outro fala, e aí a gente vai buscar um consenso ali para fazer o ponto 1, o ponto 2, o 3 e o desfecho, o esboço, correto? E depois nós vamos ter o para casa.
para você preparar um esboço sozinho, você e Deus, ou baseado num versículo, ou numa palavra, ou num personagem, entendeu? Ou num livro da Bíblia, entendeu? Você vai preparar um esboço de mensagem. Não agora, tá? Eu vou passar na próxima aula. Para você trazer o esboço, baseado nisso, seu esboço tem que ter uma espinha dorsal, começo, meio e fim, para a gente poder fazer uma análise aí. Aí depois a gente vai sortear entre vocês as pessoas que vão aqui ter 15 minutos para poder trazer uma mensagem baseada no seu esboço. Então, você vai ser avaliado pelos colegas. Tem vez que no curso, quando é o dia da avaliação, tem gente que não passa nem na porta da igreja, com medo de ser sorteado. Fala, não, hoje eu não vou não. Mas você precisa se enfrentar, você precisa falar, poxa, eu tenho que me superar. Amém? Então vamos lá, alguém quer fazer uma colocação, o que foi bacana? Está aí, a Eliane. É forte demais, gente. A paz do Senhor, igreja. Eu anotei aqui perguntas e respostas. Hoje aconteceu, eu vou comparar lá na empresa. Sim. A impressora nossa, a gente tem uma impressora, não é impressora pequena não, é uma impressora um pouquinho grande. E a Alexandre, há 3, 4 meses atrás, a gente tinha feito manutenção nela. Trocou fusor, trocou estabilizador, trocou tudo. Aí hoje, um funcionário chegou para mim, falou assim, tem que chamar o técnico, tem que fazer manutenção, a impressão não está prestando. E aí na hora que ele falou, eu ouvi, e aí eu fui na minha mente. Eu falei, trocou o fusor. Estabilizador está ok, não está tendo queda de energia. E aí eu fui me perguntando. O quê? Fui me perguntando o que pode ser. Eu falei assim, e eu sem entendimento nenhum, mas eu fui raciocinando na mente. Perguntas. Aí eu falei, eu não tenho entendimento de impressora, viu? Aí eu falei assim, abre aí onde fica as tintas. Pega todas as tintas, tem tinta ou não? Aí na hora que abri, estava faltando 3 cores de tinta. Por isso que a tinta não estava funcionando. Onde que eu vou encaixar aqui na pregação? Quando você pergunta, quem foi José? Como é que ele caiu ali, naquele buraco? Quem foi o pai? Ali você vai ter intimidade. Por que os irmãos dele fizeram aquilo com ele? Aí você vai passando, tem intimidade com aquele texto e aonde que o Senhor vai estar usando nós lá, pregadores, amém? Exatamente. Muito bem. Próximo. Colocações aí, parecer. Boa noite, igreja. O senhor falou que a parte que o senhor mais gosta de usar, o tema ali, o contexto é a temática, né? Em cima da temática. Só que qual é o problema? O problema é que não existe 50 bispos Daniel, né? Que domina. E aí o que eu vejo? Eu vejo muita gente trazendo a palavra, e não é só 1, 2, 3, mas é muita gente, que vai para o temático, lê um versículo, e depois é meia hora enchendo linguiça num tema que não volta a falar nada da palavra. Aí você chega e fala, cadê a palavra? Cadê a palavra? Exatamente. Aí ele lê um versículo, aí ele fala, às vezes, até uma coisa interessante e tal, mas do convívio do dia a dia. Aí você pensa, poxa, mas se é para isso aí, eu assisto um coach na TV, eu quero ouvir a palavra. Saiu da espinha dorsal do que estava proposto. Então, talvez uma coisa mais que está faltando mesmo é essa parte da expositiva, de você expor o texto mesmo. Pronto. Não temático, não textual, para ficar ali ponto por ponto, mas pelo menos contextualizar em cima da palavra. Aí a pessoa lê um versículo, fecha a Bíblia, esquece a Bíblia. Agora vai falar meia hora o que ele acha. Aí corre o risco de falar muita coisa que ele acha, o que ele está vivendo, aí vai dar ideia, vai dar exemplo, vai contar uma história, vai contar uma piada, vai contar um negócio. E a palavra? Cadê a palavra? Não teve nada a ver com a essência, então, com a substância. Então a palavra é o mais importante. É a base. É a base. Exatamente. Próximo, lá atrás. Lá. Então, gente, esses comentários são importantes porque até para você, de repente, se situar, né, em relação ao que você absorveu. Sim. Ele falou com relação a quando você está... boa noite, gente, desculpa, boa noite. Quando você está explanando de uma forma contextual. E quando a gente se perde, igual ele falou, muita gente vai e se perde. Qual é a sugestão para voltar para o tema, para, às vezes, até dar branco? Você foge um pouco do assunto, vai explanando e vai explanando. E se você se perder, qual é a sugestão para você voltar para o tema? Então, eu coloquei, acho que a irmã tinha ido ali, que as pessoas não podem perceber que você deu branco, porque senão gera um descrédito no auditório, né? As pessoas que estão recebendo ali. Então, assim, você tem que usar de sabedoria. Aí, uma das coisas que eu disse, já aconteceu comigo, frequentemente, às vezes, né? Eu saí do assunto, deu branco, falei, eu parei onde mesmo? Para ver se vocês estão prestando atenção. Não, na verdade, eu me perdi. Aí alguém fala, parou nisso. Eu falo, exatamente. Aí eu pego a meada de novo e continuo, né? E também, já aconteceu comigo, de eu me perder o próximo tópico. Eu disse aqui, né, perdi o próximo tópico aqui, no raciocínio. Aí eu digo, olha, a terceira coisa que eu tenho para dizer, eu vou dizer no final do culto. Tá? Porque é tão forte, é tão importante, mas por quê? Acreditando que daqui a pouco o Espírito de Deus vai me fazer lembrar. E, de fato, acontece, que daqui a pouco a ficha cai. Né? E aí eu falo, olha, é isso aqui ó, que eu deixei para o final. Então, assim, tem sabedoria na hora de você retomar o assunto, né, para as pessoas não perceberem que você se perdeu. Senão traz um descrédito. Mais alguém? Tá aqui. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu queria procurar o que o senhor acha sobre, tipo, um pregador prega. Ele pregou bem, ele chamou a nossa atenção, o Espírito Santo usou ele,
Aí, vamos dizer, a esposa dele subiu para dar uma saudação depois da pregação. Só que a esposa dele, em vez de dar saudação, faz tipo uma nova pregação. O que o senhor acha sobre isso? Não, então, aí a questão, esse é um ponto importante, porque isso ocorre em muitas igrejas, né? A pessoa trouxe uma boa mensagem, teve um mover de Deus, as pessoas receberam a essência do que foi falado, e de repente alguém, ou a esposa, ou seja o que for, vai lá e começa a trazer uma outra pregação, né? E desmancha tudo aquilo de repente, ou então tira as pessoas da frequência. Então isso é perigoso, tá? Então quem é que vai depois do pregador tem que ter sabedoria para não tirar as pessoas da sintonia daquilo que foi falado, entendeu? Então, ainda que seja no mesmo assunto ali, aí vai reforçar uma coisa que já está garantida, né? Eu já fiz isso quando eu vi que o pregador não trabalhou o assunto que estava proposto. Então, para salvar o pregador e os ouvintes, eu falei, olha, amém, gente, então foi muito bom o que foi falado aqui, mas ainda tem isso, e isso que é importante e tal. Aí eu chamo as pessoas para aquilo que deveria ter sido falado pelo pregador, que não foi falado. Ele ficou perdido ali, né, divagando num assunto que não tinha nada a ver, né? Então, para acudir o pregador e acudir as pessoas que vieram para receber uma essência, né, uma substância. Está lá atrás. Sim. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu fui convidada para levar a palavra. Sim. Ali eu li o livro, sei versículo, capítulo, sei do personagem. Sim. Eu preciso ter, na minha pregação, um versículo base. Para estar lendo, para depois estar passando, né, com texto, né, Você tem que contando ler um da texto. história. Sim. Esse versículo tem que ser um mais conhecido, assim? Não necessariamente base? conhecido. Geralmente, por exemplo, eu tenho um texto longo. Não se deve ler textos longos, porque as pessoas se perdem na própria leitura. Então você pega 2, 3 versículos ali, e não necessariamente os conhecidos, mas aqueles que dão um sentido, né, em relação ao assunto que você vai abordar, por exemplo, né, aquele que já está em alto relevo ali. Então é preciso ter um tato, ter o olho clínico para você identificar no texto grande 1 ou 2 versículos ali que já serve de ponto de partida para trabalhar o restante. Então seria isso, né? Tá, e outra coisa que eu vou dizer aqui, que não foi falado, de repente, já aconteceu comigo. Abra sua Bíblia aí, tal texto. Agora continue com a Bíblia aberta, que hoje eu vou pregar de trás para frente. Eu vou discorrer depois que nós vamos fechar com o texto. Então, você que está com a Bíblia aberta, aí, ó, livro de Jó, no final chama o texto, aí a pessoa vai falar, puxa, fez sentido o que foi falado, porque está exatamente embasado no texto. Amém, gente? Mais alguém? Cadê? Ninguém fala nada aqui, né? Ah, tem ali? Amém. Então nós vamos. Primeiro eu agradeço vocês. Ah, também? Ah, tá. Achei que. Aí, ó. Ninguém quis. Amém. A respeito aqui da pregação textual que eu marquei aqui e a outra temática. Sim. Eu, por exemplo, eu respeito todo mundo aqui. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de textual. Parece que eu estou numa escola. Ler tanto, igual o senhor falou, tudo é válido. Mas, assim, quando a gente quer estudar, a gente fica em casa só estudando, lendo, relendo. E a temática, eu estou falando para mim, em particular, eu memorizo muito. Por exemplo, teve uma pregação aqui de Augusto, acho que ele nem lembra, foi uma das primeiras pregações dele, que ele comparou nós como uma árvore. Que a gente está ali na árvore, e ali a gente tem a raiz. E aí pegou um cheiro verde, e ali você está com Deus ali, naquela raiz, você está orando, você está jejuando. E ali eu memorizei, eu falei assim, então para a gente estar com Deus, a gente tem que estar enraizado. Quando a gente está sem Deus, que a gente não escuta, que não lê, que não ora, você é como aquele cheiro verde ali que a pessoa tira ali e joga fora. Então essa temática é muito interessante, essa temática que a pessoa mais simples ela vai ter esse entendimento. Amém? Então, aí nós vamos chegar no ponto, na próxima aula, a questão das ilustrações. Tem ilustrações que elas são narradas, né, contadas, uma história. Jesus usava muito histórias, né, ilustrações. Um certo homem tinha 2 filhos. Então as pessoas gostam de ouvir histórias. Tá? E também tem essa história, essa ilustração no visual. Né? Não sei se você estava aqui na reunião do Bom Dia Espírito Santo. Que eu peguei um copo e tal, depois mergulhou o copo no jarro. Tal. Então, assim, isso é mais fácil. A mensagem temática, de repente eu pego um texto, mas eu vou passar por outros textos da Bíblia alusivos àquele tema. Não necessariamente eu fico preso naquele texto. Então, tem outros textos na Bíblia que vão avalizar o tema que eu estou mencionando, mas eu tenho um texto como ponto de partida. Amém? Então, passa a régua, fecha a conta. Deixa eu dizer para vocês, olha, vocês não têm noção do avanço que é esse curso para novos pregadores, para a sua própria espiritualidade. Tá? Isso vai te ajudar. Tá? Até mesmo na sua leitura de Bíblia, no seu devocional, nem que não seja para pregar, mas no seu devocional você já vai saber como extrair do texto o néctar, a essência, a substância daquilo que está ali. Tá? Então, isso é maravilhoso. A questão do estudo bíblico é uma coisa, a pregação é uma proclamação. Então, a mais fácil é entender.
Pregação é é proclamar, tá? Agora, o estudo é diferente. Então, gente, vamos propor, a pergunta é e tal, e vai responder. Agora vamos lá no texto tal, agora vamos lá no outro texto. Outra coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso é horroroso. Você trazer uma pregação, mesmo que você não está olhando aqui, mas você ficar falando, no capítulo tal, versículo tal, está escrito isso. E lá no capítulo tal, eu começo a citar um tanto de texto bíblico mencionando capítulo e versículo. Eu te pergunto, quem consegue guardar isso? Quem está te ouvindo vai guardar isso? Então, assim, não tem necessidade de ficar mencionando ali na pregação vários textos, o capítulo e tal, o versículo, está escrito isso, agora o capítulo tal. Tem gente que pode ficar até impressionado, o cara sabe, né, a Bíblia de cor e salteado. Mas qual a vantagem para quem ouviu? Entendeu? Você tem que analisar isso, a vantagem. Não adianta você falar 40 capítulos, versículos e tal, e textos sagrados, e mencionar de cor aquele tanto de versículos. Se os ouvintes não têm capacidade para assimilar aquilo, para guardar aquilo, tá certo? Então é melhor você mencionar o texto somente. Porque Jesus Cristo disse, quem não é por mim é contra... Aí você vai falar, no capítulo tal, no verso tal, está escrito isso e aquilo. Não tem sentido você encher a cabeça do povo de números, e de capítulos e versículos. Amém, gente? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Chamar aqui a Bispa Aurélia para fazer essa oração e nos abençoar na volta para casa. Vocês estão de parabéns, tá? Por perseverarem, acreditem. Ou você nasce com o dom, eu não nasci com o dom, tá? Eu não nasci, tá? Ou você aprende a fazer, também é Deus que vai te ajudar a aprender, ou Deus vai te dar. No caminho os leprosos foram purificados, tá? Eu tenho uma parte aí que foi na perseverança, né, no esforço, e tem uma outra parte que Deus viu o meu esforço e foi liberando aí, foi me dando graça. Bom, agora, o que ficou proposto também? A gente quer passar um certificado, tá, do curso para você. Então, só para ser um memorial do curso, entendeu? Agora, de qualquer forma, você não pode faltar. Faltou, você já vai ficar fora da sequência do que está sendo ministrado. Amém, gente? Amém. Vamos fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus.